Oi amigos, amigas do Face, estamos aqui nos estúdios da Cidadania FM para apresentar os 60 Minutos, o nosso jornalismo, o nosso informativo diário, destacando as principais informações do Brasil e do mundo aí. E também aqui da nossa estância turística de Avaré, ok? Uma época, não sei quem falou estância humorística de Avaré, né, Tutonelli? Alguém falou uma época da estância humorística de Avaré, mas aqui nós falamos correto, estância turística mesmo, né? Poderia ser melhor estância turística, isso é uma outra discussão. E a gente estará apresentando o jornal daqui a pouquinho. Contamos com a sua audiência, contamos com o seu acesso à nossa página do Face. Se quiserem acessar também através dos aplicativos para celular, tudo bem, tem Radiosnet, tem TuneIn e assim por diante. Pode sintonizar a Cidadania em qualquer parte do Brasil e do mundo. Estamos localizando aqui as nossas fontes informativas e já tem gente chegando como a Marisa, né Marisa? Um abração para a Marisa, que está sempre plugada e conectada com a internet conosco aqui na Cidadania FM. Nosso prefixo já está chegando aí, só acessando aqui as primeiras páginas para a gente ter na nossa tela a informação precisa, tá ok? Começando aí, um abraço a todos. 13h05. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania. Como diria Nelson Calamita, quem vos fala é Ernesto Albuquerque, produzindo e apresentando os 60 Minutos. Ali ao nosso lado, dentro do aquário, o sonoplasta, apresentador, produtor, Oswaldo Titonelli, uma lenda no rádio avarense, no bom sentido, né? Uma boa tarde a todos, começando 60 Minutos, nesse 24 de maio de 2017. Vamos aos destaques da nossa edição. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. As nossas agendas de amigos, amigas aniversariantes, tanto do Face quanto aqui na nossa agenda de amigos da Cidadania. Teremos aí notícias aqui da cidade, teremos notícias direto de Brasília, Brasília efervescente, aliás, muitas partes do mundo estão efervescentes, e não é Alka-Seltzer não, viu, Titonelli? Nem sal de frutaeno, está efervescendo a política no Brasil, cada dia é uma paulada, né? E a gente sempre tem informações, inclusive agora de um grande acordo aí que a gente está observando pela grande imprensa com relação à presidência da República. Depois nós vamos explicar direitinho. Também estaremos trazendo as notícias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. E o História hoje falando do Código Morse. Há 173 anos ele foi inventado e foi uma revolução na comunicação, na tecnologia na época. Hoje ele ficou para a história, sendo que nós temos renovação praticamente mensais aí em termos tecnológicos. Uma boa tarde mais uma vez a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 Minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 Minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 Minutos, 60 Minutos, trazendo as principais notícias para você. São exatamente 13h08, compartilhando aqui a nossa página Ernesto Albuquerque com a página da Rádio Cidadania. Você pode ver imagens do estúdio da Cidadania. Nesse momento, você que está aí no rádio, caso queira ver, estamos aqui em pleno estúdio no Largo São Benedito de Avaré, da Estância Turística de Avaré. Mandando um abraço para quem aniversaria hoje, a Marilene Gomes dos Santos, aniversariando hoje, também a Maria José Ribeiro de Oliveira, lá do bairro Santana, a Karen Cristina Scarpelli, faria aniversário hoje o Dr. Fernando Pimentel, viu, Tidonelli? Seria aniversário dele hoje,
24 de maio, o doutor Vinícius Cavalcante, que já esteve colaborando aqui com a Cidadania também, advogado, a Marlene Pisa e também a Josefina Ruffini. São amigas que aniversariam nesta data. Temos também os aniversariantes do Face, daqui a pouquinho eu já mando um abraço, além do Vinícius, que nós já comentamos, Vinícius Falangue, ou Vinícius Cavalcante, né, Cavalcante Falangue, ou vice-versa, né, Vinícius? Um abração. Também temos outros amigos que estão conosco aqui na nossa página, a Leia Cristina, a Maísa Negrão, a Marlene Camargo, a Elzinha, a Fabiana Ângeles, Valmir Machado e Marilene Moraes. Parabéns aí aos amigos que estão aniversariando. Já mando um abraço para o pessoal que está chegando à nossa página. Daqui a pouquinho já dou o nome dos amigos que estão acessando aqui a página da Rádio Cidadania e a página Ernesto Buquerque, além de outras, vocês que estão aí no Face, que quiser compartilhar, a gente agradece. A Marisa está mandando um recado aqui, que ela está trabalhando na linda região de Barão de Antonina, mas sempre na sintonia da cidadania. Legal, hein, Marisa? Aproveito para convidar a todos e virem conhecer essa região que é muito bonita. Montanhas, vales, muita água, enfim, paisagem de encher os olhos. Conhece Barão de Antonina ou Titonelli? A Marisa falou ontem à noite comigo e está confirmando que ela está trabalhando lá e está nos ouvindo. Diz que é muito bonita a região de Barão de Antonina. Eu, incrivelmente, embora relativamente próximo da gente, eu não conheço também. Então me atiçou a curiosidade e disse que tem lá um restaurante lá que tem um PF, viu? Um prato feito que é uma delícia. Tá ok, Marisa? Muito obrigado pela dica. Estou dando a dica aí para os amigos que estão sintonizados com a gente, conectados aí, como o Mário Luiz Negrão Rocha e a Karina Arruda, que já acessaram a nossa página, a Rose e o João também, a Ana Maria também. O pessoal está chegando aos pouquinhos para acompanhar também pelo Face as nossas imagens e som direto aqui dos nossos estúdios. 14 anos no ar, Rádio Cidadania. Hoje tem evento, o evento será lá na Casa de Artes e Artesanato Floriza Souto Fernandes, 24 de maio é hoje, na Rua Rio Grande do Sul, 1793. O que vai ter lá? O Dia Internacional do Ceramista. A intenção é promover a arte cerâmica na estância turística de Avaré. Quem está convidando é a Vera Taqueda Clemente, presidente da Casa de Artes e Artesanato, nossa parceira, inclusive a Casa de Artes aos domingos, e a professora Castorina Cavaleiro Rodrigues, nossa querida professora Castorina. Eu tive aulas de desenho, não era um bom aluno de desenho, viu, Tonelli? Deixa eu falar que eu era péssimo em desenho, aliás, continuo péssimo em desenho, e ela é presidente, a professora Castorina, presidente de honra da Casa de Arte e Artesanato Floriza Souto Fernandes. Legal, hein? Também a Juliana Mancini Aurani, que é secretária municipal de Cultura, enviando aí esse convite para todos os amigos ouvintes. Eu, habitualmente, eu sempre comento esses eventos das 4 da tarde. Para mim é praticamente impossível estar presente, gostaria de estar para prestigiar os artistas avarenses, mas infelizmente, ou felizmente por um lado, infelizmente por outro, né, temos a nossa atividade profissional que nos impede. A criançada fica doente, né, Tonelli? Não tem como a gente, na parte da tarde, abrir mão de atendimento dessa criançada. Um abraço para o Marquinhos, que também acessou a nossa página. E a 12ª Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, dias 26, 27 e 28. Esse final de semana, 28 de maio, 26, 27 e 28 de maio, lá no bairro Jardim Paineiras. Um abraço para o Horazil. O Horazil é ouvinte da rádio, mora lá no Jardim Paineiras. Várias pessoas que moram lá sempre ligam aqui pra gente pedindo música, participando da nossa programação, especialmente o Horazil, que é nosso velho companheiro. Já tocamos música junto. Eu tentei tocar, ele tocando guitarra, eu tentando tocar sacos. Eu não sei, gostaria de pegar uma gravação dessa época para ver o horror que saiu, mas de qualquer maneira a gente tentou, né? Então lá na 12ª Festa da Nossa Senhora Auxiliadora será neste final de semana, a partir de sexta, sábado e domingo, lá no Jardim Paineiras. Tem a parte recreativa, a parte religiosa, a parte festiva, tem os bingos, tem tudo isso aí para o pessoal alegrar um pouquinho. Um abraço para o Hélio Pereira e para a Toninha de Ângeles também, que estão aí conectados conosco. Já mandei abraço aí para os amigos aniversariantes ou não? Ainda não, né? Do Facebook.
Já mandei sim, né? Opa, estamos atropelando tudo hoje aí. Às 13 horas e 14 minutos, vamos direto ao Brasília, então. Nós temos aí um bloco de informações que vai falar da visita de Trump ao Papa Francisco. Diz que ele adorou o Papa, o que o Trump está soltando aí, né? Também nós teremos aí uma ação da polícia, que é no próximo bloco, e mais informações. Tem mais um assessor do Temer que pediu boné, viu, por causa de investigação. Sabe quem? O Sandro Mabel, que já foi deputado e é assessor especial aí do Michel Temer, pediu boné porque também está enrolado. Vamos lá. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra quadrilha de Beira-Mar. Sob protestos, Prefeitura de São Paulo lança plano de revitalização para a região da Cracolândia. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Sob protestos, Prefeitura e Governo de São Paulo lançam plano de revitalização do centro da cidade. A repórter Eliane Gonçalves acompanha e tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Eliane. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia aos ouvintes. Olha, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da capital paulista, João Dória, os dois do PSDB, tentaram falar do projeto de construir 440 apartamentos no centro da cidade. Mas os discursos foram abafados pelos gritos de manifestantes da região que chamavam os dois políticos de fascistas e higienistas. O clima esquentou quando aliados do governador e do prefeito também começaram a gritar, só que palavras de apoio. Houve muito empurra-empurra. No tumulto, um manifestante, contrário ao plano de revitalização, foi agredido e terminou com as roupas rasgadas. Os manifestantes não se identificaram individualmente, mas se apresentaram como moradores e artistas que vivem e trabalham no centro de São Paulo e são contrários às medidas que vêm sendo tomadas desde domingo passado na região da Cracolândia e em torno. Com o tumulto, Geraldo Alckmin e João Dória deixaram a cerimônia às pressas, uma cerimônia que durou pouco mais de 3 minutos. E daqui a pouco deve acontecer uma coletiva na Prefeitura de São Paulo. Zé Carlos, é com você. Muito obrigado, Eliane. A Polícia Federal realizou hoje a Operação Epístolas, que investiga a quadrilha ligada ao traficante Fernandinho Beira-Mar, que já está preso. Os mandados expedidos pela Justiça foram cumpridos no Rio de Janeiro, em Rondônia, no Ceará, em Mato Grosso do Sul, na Paraíba e no Distrito Federal. As investigações apontam que a quadrilha movimenta R$1 milhão por mês e utilizava principalmente casas de show e bares para lavagem de dinheiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, qualificou de fantástico o encontro com o Papa Francisco que aconteceu hoje. Trump fez esta afirmação ao se encontrar com o primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni, na Villa Taverna, a residência do embaixador americano em Roma. Segundo Trump, o Papa Francisco é uma grande pessoa. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. São exatamente 13 horas e 17 minutos. O Trump falou uma coisa sensata aí, diz que o Papa Francisco é uma grande pessoa. Opa, até uma frase, enfim, uma frase. Agora, eu queria até destacar nesse bloco informativo, Alckmin e Dória estiveram lá na Cracolândia hoje, não conseguiram fazer o discurso. Iam prometer que vão revitalizar essa coisa toda e foram chamados de higienistas, enfim, e outras palavras menos elogiosas. E houve um bate-boca danado, a repórter aí da EBC acabou mostrando, e o clima lá na Cracolândia não anda bem. Na verdade, ontem o prefeito, João Dória Júnior, ele mandou derrubar uma casa e tinha gente dentro. Olha só a confusão. Tudo preocupado, não com o ser humano, eles estão preocupados em fazer factoides, de fazer coisas aí, e que não veem exatamente essa questão daquelas pessoas que têm que ser consideradas, são, na verdade, seres humanos, tanto quanto a gente. Então é uma coisa complexa, né? Mas deu uma repercussão muito negativa. Eu estava vendo no site UOL uma entrevista com um promotor, até aqui no UOL,
O promotor simplesmente disse o seguinte, ó, o que fizeram no final de semana na Cracolândia foi uma selvageria. Afirmações do promotor, viu? O promotor da saúde, o nome dele é Arthur Pinto Filho. Ele já vinha conversando nos últimos 2 meses sobre a formatação do atendimento aos viciados da Cracolândia. O promotor e as autoridades, especialmente o prefeito João Dória, que é do PSDB. Ele diz ter sido surpreendido no domingo com a operação capitaneada pelo Dória e pelo Alckmin, governador Alckmin, totalmente diferente do que tinham combinado. O membro do Ministério Público classificou a ação como uma tragédia e uma selvageria, o que aconteceu no final. Aliás, até o vereador Barreto comentou na palavra livre dele na segunda-feira, com muita propriedade, mostrando esse lado ruim, nefasto desta operação, atrás, a pretexto de se combater traficantes. Na verdade, tiraram as pessoas de um determinado lugar e segunda-feira tudo voltou ao que era. E foram na segunda-feira, na terça-feira, melhor dizendo, derrubar um prédio lá e tinha gente dentro, ferindo 3 pessoas pelo menos. E aí o promotor está dando essa entrevista ao UOL, né? Perguntaram a ele como o senhor vê a operação na Cracolândia. Ele simplesmente falou o seguinte, como uma tragédia, um equívoco do começo ao fim, uma ação que não tem vírgula do que foi tratado com a prefeitura. Discutimos durante 2 meses a elaboração do projeto chamado Redenção. O projeto foi feito, escrito e encaminhado o projeto para a última discussão na quinta-feira. O projeto em nenhum momento traz qualquer coisa do que aconteceu. Até quinta-feira estavam discutindo, chegou no domingo, foi aquele quebra-quebra com ação policial, uma coisa assim absurda. E tem mais coisas com relação aos hotéis em pensões, que diz aí o Dória que vai derrubar tudo, essa coisa toda. Ele está dizendo o seguinte, com relação aos hotéis, o que se previa era o seguinte, conforme a prefeitura fosse arrumando outros locais longe da Cracolândia, as pessoas sairiam tranquilamente dos hotéis já com locais de moradia. O que estão fazendo é uma selvageria. Eles deram 2 horas para as pessoas saírem dos hotéis, estão derrubando tudo. Isso não tem a menor previsão, disse o promotor. Fico surpreso e indignado como a prefeitura conversa com o Ministério Público, com o CREMESP, com a Defensoria Pública, com ONGs durante 2 meses. Apresenta um projeto e 3 dias antes do projeto entrar em vigor, coloca em pauta uma situação que não tem nada a ver com o projeto. Veja, estava bravo aí o nosso promotor, hein? Que coisa absurda o que fizeram lá. E tem mais, essa entrevista vale a pena você dar uma lida, está no site UOL, e o promotor chama-se exatamente Arthur Pinto Filho, e criticando duramente tanto o governo Alckmin, principalmente o prefeito, que alguns chamam de prefake, João Dória Júnior. O homem, na verdade, está pensando em ser presidente só, e vai inventando factoides, e agora, com esse ferimento de 3 pessoas, desabando uma casa, derrubando paredes de um prédio, de uma casa, e ferindo pessoas. Tem que ser responsabilizado por isso. E hoje sentiram na pele, tentaram fazer um discurso lá, e a cerimônia não durou mais que 3 minutos, viu, Tonete? Eles tiveram que sair apressadamente do local, mostrando o erro, na verdade, daquilo que foi feito no domingo, e continuam fazendo lá na Cracolândia. É um problema sério, a gente sabe, mas tem que ser encarado de uma maneira diferente. 21 graus aqui na Estância Turística de Avaré, 26 de sensação térmica, o vento soprando aí na base de 8 km horários, e durante o dia nós teremos uma mínima de 13 graus centígrados e 26 graus centígrados, a máxima. Não vai chover hoje, não precisa pegar o guarda-chuva, nem a sombrinha, nem a capa de chuva, viu, Titonelli? Nem a galocha, viu? 65% de umidade relativa do ar, 98% a máxima, 6h45 o nascer do sol e às 17h39 o pôr do sol. Obrigado aí, Valdir Bronson, mandando um abraço para todos nós, a Karen Ferraz também, acessando a nossa página, que a gente agradece a todo mundo aí. A previsão do clima foi essa, portanto, e vamos dar uma olhadinha nos blogs informativos. Avaré Urgente, do nosso amigo Marcelinho, que apresenta o esporte aqui na Cidadania a partir das 11h30. Vereadora Dalgisa pede informações sobre vagas em creches. Aliás, vários vereadores, inclusive nós já pedimos também. E essa questão da vaga em creche, eu até fiz um comentário na Câmara que eu vou repetir aqui.
até o final do governo passado, já se falava que não era, havia historicamente dizendo, muita falta de vagas em creche, mais de 1.000 vagas, 800 a 1.000 vagas faltando. Daí, durante o governo Poio, algumas creches foram construídas, ampliadas, outras, e chegou ao final do governo e o dado que era passado pela prefeitura, que haveria cerca de 100 vagas faltando nas creches. E é um compromisso com o Ministério Público que tem que ser zerada essa questão de vagas em creche, não ter déficit. E agora a gente percebe que muita gente reclamando que as filas são muito grandes e não há vagas em creche. A gente percebe esse questionamento. Eu fiz um requerimento, agora a Algisa está fazendo outro, basicamente com o mesmo teor, e nós pedimos exatamente para que nos informasse qual é o verdadeiro déficit atual de vagas em creche. A gente sabe que as creches têm que ser construídas, têm que ser ampliadas, mas que a população tem um crescimento vegetativo que é natural. Então tem que haver um acompanhamento do crescimento populacional com o aumento de estabelecimentos escolares para abrigar essa criançada que hoje quase toda mãe trabalha, todo mundo tem que trabalhar, e a creche é uma necessidade para todo mundo, embora a gente tenha sempre a preocupação que a idade ideal, viu, Tidonelli, de criança ir para a creche, do ponto de vista médico, é em torno, creche não, para a escola, de preferência em torno dos 4 anos, mas para muita gente é impossível isso. Então a própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que espere até os 2 anos para colocar a criança em escola. Também isso, para algumas famílias, é impraticável, infelizmente. Aí a criança fica mais exposta a doenças repetidas, principalmente doenças respiratórias, que aumenta muito a incidência dos quadros febris, infecção de ouvido. Então, o ideal é 4 anos, mas é impossível para muitas pessoas. Para quem pode, é bom seguir essa recomendação. Pelo menos esperar até os 2 anos de idade para que se coloque a criança numa creche, uma criança numa escola. Tá ok? Vamos direto a Brasília com informações. A questão das eleições diretas, havia uma PEC lá para ser debatida e, pelo jeito, já estão botando na gaveta. Vamos a essa informação. Era que a proposta de emenda à Constituição que trata de eleições diretas em caso de vacância dos cargos de presidente da República e vice fosse votada hoje, mas a matéria ficou de fora da pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB, justificou a retirada de pauta, dizendo que o assunto é polêmico e precisa ser votado em uma reunião convocada especificamente para ele. A PEC do deputado Miro Teixeira, da Rede, determina eleição direta a qualquer tempo de mandato, caso fiquem vagos os cargos de presidente e vice-presidente da República. A regra só não se aplicaria nos últimos 6 meses, quando a escolha ficaria a cargo do Congresso Nacional. Hoje, a Constituição determina que a eleição seja indireta, caso o país fique sem presidente menos de 2 anos antes do término do mandato. Se a PEC passar pela CCJ, será criada uma comissão especial para analisar o mérito da proposta. A comissão terá um mínimo de 10 e o máximo de 40 sessões plenárias para apresentar e votar o parecer. Depois, o texto precisa ser votado em 2 turnos nos plenários da Câmara e do Senado. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Graziele Bezerra. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Estes são 60 minutos aqui na Cidadania, botando um óculos para saber a hora certa, que senão não enxerga, né, Tonela? 13 horas e 29 minutos.
Estou recebendo aqui o professor Tiago Aquino Paçoca, sobrenome diferente, hein? Vamos chegar mais perto do microfone, por favor. Houve um evento lá no Instituto Federal que envolve aí a atividade lúdica de crianças e tudo mais. Eu gostaria que o professor Tiago explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, o que de fato aconteceu lá e qual foi o resultado desse encontro. Perfeito. Hoje está celebrando, aliás, nesta semana, a Semana Mundial do Brincar, né? Com várias ações em todo o país. E nós tivemos hoje a Semana do Brincar pelo Instituto Federal, que foi um ciclo de palestras sobre o tema, na qual a gente discutiu e apresentou a importância desse brincar também em família e como que os educadores podem dialogar cada vez mais com essa necessidade, que não é só parar a criança, mas também uma necessidade social, das crianças serem mais lúdicas e de que os pais também possam interagir um pouco mais com os seus filhos. E nós também estamos lançando aí o livro Bora Brincar, um convite à brincadeira, na qual deixarei um exemplar aqui para vocês, né? Na qual também a gente discute o repertório de brincadeiras que a gente pode fazer com as crianças em casa. Até interessante esse tema. Eu estou vendo aqui, estou com um livro da sua autoria, Tiago Aquino da Costa da Silva. Paçoca é apelido. Paçoca é apelido. Eu pensei que era o seu sobrenome. Paçoca vem porque eu faço palhaço profissional também em São Paulo, isso. Não tem nada a ver com Doutores da Alegria, não, né? Eu tenho formação pelos Doutores da Alegria. Tá legal, que é aquele grupo que vai em hospitais, em pediatrias, assim. E aqui em Avaré tinha algum trabalho nesse sentido há algum tempo atrás, né? Atualmente, pelo que eu sei, não tem. Então o livro chama Bora Brincar, um convite à brincadeira. E eu, como pediatra, né? Você mora em São Paulo, né? Isso. E o Tiago lá de São Paulo veio dar essa palestra. E ele é o palhaço Paçoca, então, né? Legal. E justamente pela necessidade das famílias trabalharem, eu estava comentando isso, e muitas vezes colocam muito precocemente as crianças nas escolas. E nessa faixa de, digamos, de 6 meses a 4 anos, o ideal é realmente que desenvolva essa atividade lúdica, de brincar realmente, que isso é muito importante para o desenvolvimento emocional, enfim, todo o desenvolvimento da criançada. E as famílias estão transferindo essa responsabilidade do brincar, na verdade, para as escolas, né? Perfeito. Uma criança que brinca, ela passa a interagir muito mais socialmente, ela compreende também as regras daquela ação, o que isso numa fase adolescente e adulta também é uma simulação de vida, né? E uma criança que brinca também, ela tem uma oportunidade de desenvolvimento maior, seja social, psíquica ou motora. E é extremamente interessante que as famílias possam olhar um pouco mais para o brincar. De que forma? As brincadeiras motoras, as brincadeiras intelectuais, como por exemplo jogos de tabuleiro, as brincadeiras manuais, por meio da construção das mãos. Então assim, massinha, desenho, pintura, os jogos artísticos relacionados à dança, música, teatro. Então as oportunidades lúdicas não faltam, né? E as famílias de fato precisam cada vez mais oportunizar esse brincar com a criança, principalmente na primeira infância até os 6 anos de idade. Esse livro é disponível em livrarias? Isso, disponível, só você colocar nas grandes redes Bora Brincar ou Tiago Aquino Paçoca, que facilmente você encontrará nas grandes livrarias. Dando uma olhadinha aqui no sumário do livro, tem os seguintes capítulos: o brincar na visão das crianças, o brincar e as crianças, o brincar na aprendizagem, nem tudo que reluz é ouro, estratégias para lidar com as dificuldades dos momentos do brincar, as 100 linguagens da criança, o educador como facilitador do brincar, e assim por diante. Tem até um repertório, que não é de música, né, mas de brincadeiras e jogos, né? Então, parabéns aí pelo trabalho. E o Cristiano dos Santos Araújo é teu parceiro aí de livro? Isso, é um grande educador em São Paulo, na qual também hoje está palestrando na Semana do Brincar da USP, da Universidade de São Paulo. Legal. E você hoje fez o evento no Instituto Federal, e as crianças vieram das escolas municipais? Como é que foi? Isso, as crianças participarão neste momento, agora à tarde, tá, de uma ação construída junto com os alunos do Instituto. A palestra de manhã foi então com os alunos? Com os alunos, isso. Tá.
Tá ok. Mais alguma informação, Tiago? E que a gente possa brincar cada vez mais com as nossas crianças, buscando esse desenvolvimento cada vez mais afetivo e emocional. Legal. Obrigado. Então, uma próxima ocasião, não sei se você voltará a Avaré, a gente pode marcar aí uma outra conversa, que esse assunto interessa aqui a rádio comunitária, né? Divulgar, porque é importante passar esse tipo de conceito para as mães que estão nos acompanhando, para os pais, as avós também que estão nos acompanhando, né? Então, obrigado ao Tiago Paçoca, e eu pensei que era seu sobrenome, né? Tá ok, um abraço. Obrigado a todos. Então nós vamos direto a Brasília com mais um bloco informativo, vamos lá. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Assessor de Michel Temer pede demissão e deixa governo. Papa recebe presidente americano no Vaticano em rápido encontro. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EPC, Empresa Brasil de Comunicação. O ex-deputado Sandro Mabel pediu demissão ao presidente Michel Temer. Os detalhes ao vivo com a repórter Daniele Soares. Bom dia, Daniele. Bom dia, Zé Carlos, é isso mesmo, o ex-deputado Sandro Mabel e hoje assessor especial do gabinete pessoal do presidente Michel Temer, Sandro Mabel, pediu demissão na última noite. O Ministério Público Federal já havia pedido para a Polícia Federal investigar suposto pagamento de propina da Odebrecht em 2010 ao então deputado federal Sandro Mabel. Delações de ex-executivos da empreiteira informam pagamentos ilícitos feitos a Mabel como doação de campanha. Para o Ministério Público, os fatos mostram suposta prática de corrupção. Ainda não conseguimos contato com a defesa de Mabel. Sandro Mabel é o quarto assessor de Temer a ser envolvido em denúncias. Primeiro foi José Yunes, no fim do ano passado, depois Rodrigo Rocha Loures, que está citado em negócios da JBS, e ontem Tadeu Filipelli, que foi preso na operação da Polícia Federal. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares. Obrigado, Daniele. Um acidente envolvendo um caminhão e um carro na rodovia Fernão Dias, na região da cidade de São Paulo, deixou 4 pessoas feridas. 2 das 4 faixas da rodovia, na altura do quilômetro 80, sentido Belo Horizonte, precisaram ser bloqueadas, provocando lentidão de 2 quilômetros. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o pronto-socorro. O Papa Francisco e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniram hoje no Vaticano e depois fizeram a troca habitual de presentes. A reunião entre os dois líderes, chamada como um encontro entre dois opostos, devido às divergências sobre questões como a imigração e a economia liberal, durou apenas 30 minutos. A conversa aconteceu no escritório privado do Papa sob fortes medidas de segurança. 3 homens foram detidos hoje no sul de Manchester, na Inglaterra, por suposto envolvimento com o atentado ocorrido na segunda-feira, no qual 22 pessoas morreram e 64 ficaram feridas. Segundo a polícia britânica, as prisões ocorreram depois que os agentes fizeram batidas em moradias da cidade. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 38 minutos. NT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779 e 997-611501. NT Chaveiros. Também a UDI Ressonância Magnética, também conosco. A equipe do Dr. Abdala, é isso aí, Dr. Ronaldo Abdala, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 19 horas, olha, às 18 horas. O atendimento é rapidinho, o relatório sai aí em até 2 horas, de segunda a sexta-feira. Equipamento tudo moderno, tudo legal. UDI Ressonância Magnética. Vamos a mais informações aqui da cidade. Tivemos aí a entrevista interessante com o palhaço Paçoca, professor Tiago Aquino da Costa, vulgo Paçoca. Bora brincar, deixou o livrinho pra gente, a gente vai ler com muita atenção e vai, com certeza, a gente vai divulgar aqui também o repertório de brincadeiras que ele deixou aqui pra gente. É importante a criançada brincar, né? Principalmente nessa fase de 6 meses a 4 anos, é fundamental essa estimulação.
E vamos ao Jornal do Goiânia, tem algumas informações dizendo que a Secretaria de Administração Penitenciária abre concurso para contratar mais de 1.000 agentes. Atenção, moçada, quem está procurando uma carreira, enfim, um emprego, né, Teodonelli? Tem 1.000 agentes aí sendo necessários. Como cresce esta área de atendimento? Impressionante. Sebrae realizará cursos de qualificação na cidade. Eleição do Conselho Municipal de Turismo mobilizou a Prefeitura, vamos dar detalhes daqui a pouquinho. É uma cidade turística sem secretário de turismo, está criticando aí o Jornal do Goiânia. Estão dizendo que vem um cidadão de São Manuel, ligado ao deputado Milton Monte, que passou aí, está passando uma situação que apareceu o nome dele na delação do Joesley Batista, cerca de R$400 mil, eles teriam sido doados para sua campanha. Precisa ver se foi via caixa, que número de caixa que foi, né? Importante esclarecer. Como ele tem muito voto aqui na região, é importante que ele venha a público aqui na região e explique, claro, não tem nada a ver com isso, aquela coisa toda, né? Então, é uma coisa que tem que ser melhor esclarecida. Com relação à eleição do Contur, eu tenho aqui a matéria no Jornal do Goiânia, que a manchete é o seguinte: bancada de Jô Silvestre, entre aspas, perde eleição para representar a imprensa no Contur. 2 funcionários do governo Jô Silvestre, o radialista Zena Araújo, atual secretário de Comunicação, e Valdinei Muniz, assessor da mesma pasta, perderam a eleição para a vaga de representantes da imprensa no Conselho Municipal de Turismo, chamado Contur. Eles pleiteavam a vaga de suplente e titular. O titular seria aí o Valdinei Muniz, e o suplente seria o secretário Josenar Bijolada Araújo, que é o Zena Araújo. Em nome da Interativa, o Zena, e em nome do site Jornal Regional, o Valdinei Muniz. A escolha ocorreu na noite de ontem, terça-feira, na Câmara Municipal. Diretores e funcionários de órgãos de imprensa da cidade votaram de forma unânime em Cida Coque, do Jornal em Foco, e Fernando Silva, do site O Victoriano, conhecido como Nenê Silva, como titular e suplente, representando, portanto, setores da imprensa local. Antes da votação, Zena Araújo e Valdinei discutiram questões legais junto à presidência do Contur, já que na sessão anterior somente eles compareceram, tendo ambos se candidatado para as 2 vagas e um votando no outro. Que coisa estranha! Mas na ocasião, o Contur indeferiu a documentação dos 2 pretendentes por irregularidades chamadas formais, passando a convocar uma nova eleição, o que ocorreu ontem à noite, terça-feira. Além disso, uma parcela expressiva da imprensa da cidade emitiu um manifesto, um abaixo-assinado, junto ao Conselho, não reconhecendo a representatividade da dupla Zena Araújo e Valdinei Muniz. A movimentação da imprensa da cidade se deu em função de suspeitas de aparelhamento da Prefeitura no órgão, Conselho Municipal de Turismo, já que sua função é decidir sobre as verbas, e não são pequenas, do turismo, e em tese o prefeito contava com a presença de pessoas fiéis a ele na decisão de questões cruciais, como a verba para o Arenão, controvertido Arenão. O Jornal do Goiânia publicamente parabeniza, diz aí a matéria, a mobilização da imprensa avarense. Aliás, muitos órgãos de imprensa, inclusive a Cidadania, também se fez representar aí com um colaborador voluntário nosso, o Marquinhos, esteve lá representando e participando dessa votação. Importante que os conselhos sejam representativos, até já comentamos, teve até uma palestra com uma professora da Universidade Federal de São Carlos, que deixou muito clara que prefeito e secretários não devem e não podem, na verdade, participar de conselhos, porque acaba subvertendo a discussão. Podem participar de reuniões do conselho, que é uma reunião aberta, para informar, para debater um projeto que seja de interesse do governo, sem dúvida, mas não pode ser, não pode votar. Tem direito à voz, mas não tem direito a voto. Não pode ser membro efetivo de um conselho. E, inclusive, o próprio jornal soltou uma matéria que o prefeito iria se oferecer para ser membro efetivo do Conselho de Turismo. Não tem sentido, né?
Qualquer outro conselho, secretário e prefeito não devem participar com direito a voto. Isso macula, com a participação deles, a chamada democracia participativa. Eles fazem parte da democracia representativa, cada um com a sua função, mas a democracia participativa tem que deixar para alguns servidores, uma parte do conselho, o ideal até que 2/3 sejam representantes da sociedade e a minoria seja representante do governo. Alguns conselhos têm paridade, metade governo, metade sociedade. Eu particularmente acho que tem que ser 2/3 da sociedade. E conselho, quanto mais ativo, mais ajuda o prefeito a evitar de fazer coisas que não deve. Na verdade é essa, mas tem gente que acha que conselho tem que ser subserviente a prefeito. Eu acho que não. Exatamente o contrário disso. O conselho tem que ser crítico, tem que discutir efetivamente as questões e levar sugestões que auxiliem o prefeito e, às vezes, coisas que eventualmente não estejam dentro da legislação, que não sejam exatamente corretas, o conselho acaba barrando. Obrigado ao Valdir Bronço, que parabeniza aí pelo jornal e está convidando a todos e a gente para a exposição das suas obras lá no Empório Café. Um grande abraço aí, Valdir Bronço, que participa também aí dos filmes, da projeção de filmes lá no Cinema do Cláudio. A gente está sempre se encontrando por lá. O Cláudio Paulucci também acessou, desejando a todos uma boa tarde, diz que está na audiência, obrigado ao Cláudio Paulucci e demais amigos que estão aí conectados conosco. São 13h45, vamos dar uma olhadinha nas notícias nacionais, tem muita coisa acontecendo em termos de Brasil. Procurador Janot defende delação. Congresso quer CPI da JBS. Alvo de críticas por causa da condução da delação de Joesley Batista e outros 6 executivos da JBS, o procurador-geral Rodrigo Janot defendeu ontem pela primeira vez o acordo com o grupo. Diz que foram revelados crimes graves, muito maiores do que os áudios questionados, em referência à gravação da conversa entre Joesley e o presidente Michel Temer. Justificou os benefícios concedidos aos delatores e afirmou estar certo de que tomou a decisão correta. Disse ele, trouxeram eles indícios consistentes de crimes graves, e escreveu inclusive num texto publicado no portal UOL ontem. No Congresso, líderes da base aliada articulam retaliações à JBS. Além de uma CPI para apurar as operações da empresa no mercado financeiro, parlamentares querem que a companhia seja investigada pela Comissão de Fiscalização e Controle. Em outra frente, projeto proposto pelo líder da maioria da Câmara, Lelo Coimbra, do PMDB Rio de Janeiro, prevê sanções a delatores que obtiverem lucro com as colaborações, além de multa. É a reação da base aliada tentando segurar o insegurável Michel Temer. Eu acho que a cada dia mais essa situação do Michel Temer está insustentável. E há andei lendo no site UOL hoje, há uma tendência da base governista, pilotada e comandada principalmente pelo PSDB, pelo DEM, pelo PPS, que já acham a saída de Temer definitiva, viu, Titonelli? Já estão à procura de um nome que congregue numa eleição indireta, assumiria o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, por 30 dias, e já faria uma eleição indireta após a queda de Temer, 30 dias após, e os nomes mais cotados até agora, exatamente Nelson Jobim, que foi ministro de Fernando Henrique, foi ministro do STF, foi ministro de Lula, e o outro nome, incrivelmente, Tasso Gereissati, que foi governador do Ceará e é hoje presidente interino do PSDB. São os 2 nomes que essa matéria citava. Com relação a Henrique Meirelles, provavelmente eles acham que ele não conseguiria agregar toda a base parlamentar. Dessa maneira, seria um nome não de consenso. Consenso não vai ter, né? Não da preferência da maioria. E até mostramos, aliás, uma matéria que a PEC, que poderia discutir eleições diretas, estão colocando de lado. Então, está caminhando para a eleição indireta
após a saída de Temer, e Temer vai ser tirado, não porque ele vai renunciar, viu, Tonelli? O TSE está julgando lá abuso de poder econômico da chapa Dilma Temer, e o que eles vão fazer? Eles vão provavelmente caçar o Temer aí, nesta ação que está no TSE. Havia uma tendência de apenas punir Dilma, né, que aí está de acordo com o golpe que foi dado com a história das pedaladas. Esse golpe continua, a verdade é essa. Tem gente que acha que foi de acordo com a Constituição, nossa opinião é contrária, foi um golpe, efetivamente foi, em nossa opinião, e agora consumaria tudo isso com o afastamento, no primeiro momento, apenas de Dilma e preservando o Temer. Agora que Temer caiu em desgraça, a mala de R$500 mil e entregaram lá na Polícia Federal, faltou 35, viu? Faltou R$35 mil, e o Loures, que que entrou como deputado, ele era suplente, que era totalmente, ninguém conhecia o tal de Loures do Paraná, virou famoso, né? A mala de Loures tinha, está dizendo o Estadão, que tinha R$35 mil a menos, não tinha os 500 mil. Mas quem ficou com isso, né? E ele ficou vários dias com essa mala de R$500 mil, impressionante, e foi indicado pelo Michel Temer. Não tem, é batom na cueca, não tem jeito de explicar, viu? Não tem jeito de explicar. E dessa maneira, a coisa está ficando cada dia mais complicada. Assessor de Temer e 2 políticos são presos pela Polícia Federal. Operação Panatenaico da Polícia Federal prendeu ontem temporariamente os ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz e José Roberto Arruda, e o assessor do presidente Michel Temer, Tadeu Filipelli. A operação investiga fraude na reforma do estádio Mané Garrincha de Brasília, orçada em 600 milhões e acabou ficando em 1,5 bilhão. Foi o estádio da Copa mais caro. Eles são acusados de receber propina das empreiteiras Andrade Gutierrez e Via Engenharia. O juiz da 10ª Vara Federal, Valesley Oliveira, bloqueou 60 milhões de reais de 13 alvos de investigação. Coisa, hein? Coisa bastante... tá feia a coisa. E o STF, hein? Olha só, você imaginou que eu ia ler essa notícia algum dia, Tonelli? Dá uma olhada. A STF condena a Maluf à prisão por corrupção. Parece que foi por lavagem de dinheiro, na verdade. A primeira turma do STF condenou o deputado Paulo Maluf à prisão em regime fechado, inicialmente, e perda do mandato por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de movimentar 15 milhões de dólares entre 98 e 2006 em contas na ilha de Jersey. Está aí, parece que demorou, mas chegou a punição a Maluf. Um abraço para a Regiane de Branco e também o Edilson Pereira, que acessaram a nossa página. E ontem teve tumulto no Congresso. Olha, me segura que eu vou brigar, né? Está mais ou menos assim a foto aqui na capa do Estadão. Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado culminou em bate-boca entre oposicionistas e governistas que tentavam fazer avançar o parecer da reforma trabalhista e mostrar normalidade na agenda do governo no Congresso. Diante do tumulto, o relator Ricardo Ferraz, que é do PSTB do Espírito Santo, deu o texto por lido. Veja só como é que está lá, vários senadores acabaram se envolvendo. Britânico de origem líbia, é autor do ataque em Manchester. Salman Hamadan Abedi, britânico de origem líbia, de 22 anos, é o autor do atentado que deixou 22 mortos e 59 feridos na Manchester Arena, ou na Arena de Manchester, segundo a polícia. O Estado Islâmico reivindicou a autoria, mas a ligação de Abedi com o grupo não havia sido esclarecida ainda. O governo britânico elevou ontem um alerta para ataques para nível máximo. Entre os mortos está Safi Rose Russos, de 8 anos apenas. Também uma foto do tumulto na Cracolândia, está na primeira página do Estadão. O grupo invade ruas do centro após ser retirado da Praça Princesa Isabel. A ação terminou em tumulto. 3 pessoas ficaram feridas em demolição de prédios na Cracolândia. Isso aconteceu ontem. Mais informações, quem morreu ontem, já demos essa notícia, aos 89 anos, foi o 007 Roger Moore. Ele foi talvez o 07 mais famoso depois do Sean Connery, que foi o primeiro,
na minha opinião, o melhor. Né? Estudo mostra que baleia já foi pequena. E quem diria, né? Como cresceu essa menina? Tem um estudo dizendo que ela foi evoluindo, isso em termos de evolução da espécie. Eu quero só passar para as últimas informações aqui. Quero agradecer também a Neuza Barbosa, que acessou a nossa página, o Rubens Rigonati também, o Mário Luiz Negrão Rocha, a Neuza Barbosa, que eu já falei, a Karina Arruda, o Cláudio Paulucci, a Hélio Pereira, Karen Ferraz, Valdir Bronson, Marquinhos Belo, Rose e João também acessaram a nossa página. Tem mais, a Regiane de Branco, Edilson Pereira. Um abraço a todos aí, obrigado pela audiência e pela sintonia. Site UOL, vamos dar uma olhadinha nas últimas manchetes, já são 13h54. Delações da JBS movem pedido de impeachment de 4 governadores. Opa, a coisa está estendendo. Vamos ver quais são os 4 governadores aí. Oposição mantém pressão por eleições diretas. Direta já ou não? O que você prefere? Diz que 85% dos brasileiros em pesquisa preferem eleições diretas já, para todos os níveis, né? Para todos os níveis que eu digo, para o Congresso, senador e deputado federal, e também para presidente. Não sei se englobaria também os deputados estaduais, né? E governadores também. Se for eleições diretas de cabo a rabo, vai tudo, menos prefeito e vereador, que são eleições distintas. Protesto barra Dória e Alckmin na Cracolândia, já mostramos essa matéria. Prefeito de São Paulo e governador fariam anúncio de projeto imobiliário na Luz. E a operação foi uma selvageria, a operação de domingo, disse promotor, já mostramos a entrevista dele aqui. O Ministério Público deve abrir segundo inquérito sobre essa ação de Dória e Alckmin, que é uma ação, sem dúvida, higienista. A manchete recém-colocada agora no site UOL: pedidos de impeachment não serão analisadas como drive-thru, diz o Rodrigo Maia. O que ele quer dizer? O que é drive-thru? Aquele pessoal que passa com o carro, viu, Tonelli? Pede um lanche lá no McDonald's. Não vai ser assim, não. Diz que vai ter. É a opinião dele. Ele é aliado de Michel Temer. Congresso articula CPI, projeto de lei contra a JBS. Autoridades dizem que terrorista visitou a Líbia e provavelmente a Síria. Polícia Federal faz operação contra a quadrilha de Fernandinho Beiramar. A irmã de traficante é presa exatamente nessa ação da Polícia Federal. Mais algumas matérias aqui. Mais uma matéria aqui, vamos ver aqui. Caveirão contra manifestantes. Cerca de 500 policiais são escalados para protesto na Alerj. Mais outra matéria do site UOL. Grupo de quer Fernando Henrique Lula na articulação do novo governo sem Temer. União para sair da crise. Será que conseguem começar? Vamos ver, né? Mais informações aqui no site UOL. Mais um artigo. O Ministério Público Federal vai investigar empresário apontado como operador de Aécio. Opa! São informações. A Aécio caiu literalmente em desgraça. Câmara aprova aumentar a remuneração de contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Texto vai ao Senado. Meu Tetonete, tem algum amigo seu que você encontrou esses dias que botou aquela camisa amarela? Eu votei no Aécio ou não? Você encontrou alguém ou não? Tem muita gente já arrependida aí, né? Diretor de cinema é o novo ministro da Cultura. João Batista de Andrade assumiu o cargo no governo interinamente, na vaga de Roberto Freire, do PPS, que pediu o boné. Trump envia submarinos nucleares para a Coreia. Tá louquinho por uma guerra o Trump, hein? Dívida federal cresce em abril pelo 3º mês consecutivo, diz Tesouro. 2.000 mochilas escolares da rede pública lá em Pernambuco são achadas, sabe onde? No lixo. São Paulo é a cidade que mais usa o Waze no mundo. O Waze é um aplicativo para facilitar a vida no trânsito. Não peguei muito jeito do Waze ainda, viu? Homem que mentiu sobre relação sexual é obrigado a se retratar. Um caso lá no Espírito Santo. O Ministério disputa mais de 3 bilhões de reais no orçamento de 2017. São essas as principais notícias que nós temos. Tem mais uma aqui. Ex-empresário do cantor Cristiano Araújo morre após ser baleado no Rio. Opa, que coisa, hein? Coisa está realmente complicada. Terminamos o programa de hoje agradecendo ao UDI Ressonância Magnética, também
a NT Chaveiros, a Farmaguide, a clínica de vacinação, que tem vacina contra a gripe disponível, a vacina da meningite B também já chegou, dá para atender as pessoas, e assim por diante. Um abraço para o Robson Merlin, ou Robson Merlin, né, se preferirem, né, Robson? Um abração aí a todos os amigos. Encerro o programa de hoje com História Hoje, o código Morse que foi inventado há 173 anos atrás. Uma boa tarde, amanhã tem mais 60 minutos. Cidadania FM, 60 minutos. Sons contínuos e pausas longas ou breves, uma combinação específica de pontos e traços capazes de representar todas as letras do alfabeto e todos os números. Essa é a base da comunicação por código Morse. Desenvolvido por Samuel Phelan Brice Morse em 1835, esse é um sistema binário de representação à distância e que ficou mundialmente conhecido por código Morse. Mas foi somente em 24 de maio de 1844 que Morse conseguiu enviar a primeira mensagem telegráfica. Provavelmente você já ouviu alguém falar sobre o código ou já ouviu sendo utilizado em filmes. O mundo está repleto de símbolos, pontuações, letras, palavras, frases. Por meio dos sinais gráficos, aprendemos a codificar o que queremos dizer. Caracteres que expressam quantidades, pensamentos, sentimentos. As pessoas sempre tiveram a necessidade de dizer ao outro algo ou alguma coisa. Ainda nos tempos dos homens das cavernas, as pinturas rupestres já esboçavam esse desejo. Um salto no tempo e combinações, organizações de símbolos passam a formar palavras e frases. E de qualquer ponto do globo, passamos a nos comunicar em longa distância. Os grandes navegadores foram os que mais desfrutaram dessa tecnologia. E foi no Estreito de Dover, em 1899, que foi realizado oficialmente o primeiro resgate no mar, depois de um pedido de socorro utilizado em código Morse. Com a invenção do telefone no fim do século XIX, o código Morse caiu em desuso. Imagine agora, em tempos de internet, que um simples notebook, tablet ou celular te conectam imediatamente com alguém que está do outro lado do mundo. Muitos sequer sabem o que é código Morse. Todavia, em situações extremas, como em um naufrágio, por exemplo, somente o código Morse é capaz de enviar uma mensagem. Por essa e por outras razões, em 24 de maio de 2004, no aniversário de 160 anos da primeira transmissão telegráfica, a União Internacional de Telecomunicações adicionou o caractere @ ao código Morse, com um AC juntos. O novo caractere facilitou o envio de endereços de correio eletrônico por código Morse. Vale ressaltar que essa foi a primeira edição ao código desde a Primeira Guerra Mundial. História Hoje, pesquisa, texto e edição. Estava ouvindo com atenção a história do código Morse em termos de internet, incrível, né? Isso mais de 160, 170 anos atrás, quando foi inventado, o código Morse foi uma revolução. Hoje, muita gente, como diz a locutora aí, não sabe que existiu o código Morse. Mas é assim que evolui a humanidade. Um abraço a todos, pessoal do Face. Amanhã estamos de volta.